Lei Orgânica de Macapá, parte número 2. Você, futuro servidor, futura servidora do município de Macapá, eu quero agradecer porque as visualizações estão bastante aumentadas aí para o município de Macapá. E aí eu peço aos senhores que já coloquem o like, façam um bom comentário, compartilhe, porque aí a gente consegue vencer o máximo possível da lei orgânica trazendo os principais temas, tá? E lembrando que eu lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Esqueci de me apresentar, eu sou o professor Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Me chama aqui no WhatsApp 919-8230-9873, estarei lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Nessa lista de transmissão estarei trabalhando todas as legislações, dando dicas para você de toda a legislação, inclusive esta, tá? Para o seu concurso. E, não menos importante, lhe convido logo a adquirir, no preço promocional, material para o seu concurso, abordando os principais temas mais cobrados pela banca aqui no site valneoliveira.com.br. Me siga no Instagram também para receber mais dicas. Eu vou logo dizendo aí, reforçando, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista o vídeo número 1, que a gente vai até o artigo 23. Vamos agora a partir do artigo 24, nesse vídeo 2. Eu já falei para vocês, a estratégia aqui para a gente conseguir vencer a nossa direção é isso. Dê um like, compartilhe, faça um bom comentário, que aí a direção vai falando, grava mais, a gente vai gravando o máximo possível, até na véspera da sua prova, que for possível, a gente vai gravando, tá? Vamos lá. Bem, o tema do artigo 24, ele trata da administração municipal, tá? Importante esse tema, a administração municipal. É o que trata aqui o artigo 24, tá? Bem, quando se fala desse tema administração municipal, o que nós temos aqui de importante? Quando ele fala aqui de administração municipal, o que nós temos aqui de importante? Administração municipal. Quando fala de administração municipal, nós temos a administração direta e temos a administração indireta, tá? A administração direta e a administração indireta. Vamos ver aqui, ó. Diz aí no artigo 24, a administração pública municipal compreende a administração direta, e aí ele fala aqui, né, integrada pelo gabinete do prefeito e do vice-prefeito, pelas secretarias, pela coordenadoria, pela procuradoria, controladoria, guarda municipal e demais órgãos auxiliares previstos em lei. Então, cuidado que, de repente, uma das questões, trazendo aí sobre a lei orgânica, uma das alternativas, é dizer que, segundo a lei orgânica do município de Macapá, a guarda municipal faz parte da administração indireta. Não, aqui, de acordo com o artigo 24, inciso 1, faz parte da administração direta. A guarda municipal, a procuradoria, as coordenadorias, né, a controladoria, o gabinete do prefeito e do vice-prefeito, as secretarias também. E demais órgãos auxiliares previstos em lei. E no que se refere à administração indireta, é integrada pelas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades dotadas de personalidade jurídica. Então, o macete aqui, para você marcar e gravar a administração direta, é o macete daquela música complicada e perfeitinha. Você me apareceu. Não tem uma música que fala assim? Só que no meu macete aqui é no singular, mulher de fase, no singular. O que é isso, professor? Está aqui, ó. Artigo 24, inciso 2. Fundação, né? Autarquias, sociedade de economia mista e, como ele coloca aqui, também as empresas públicas. Fechado? Tranquilos? Muito bem. E como ele coloca aqui também, e outras entidades dotadas de personalidade jurídica. O parágrafo 1º diz que somente por lei específica poderá ser criadas autarquias. Opa, informação importante. Olha só. No que se refere às autarquias, anote aí, elas só podem ser criadas por lei específica. Opa, anote, isso é importante, tá? As autarquias só podem ser criadas por lei específica, tá?
Somente por lei específica poderá ser criada autarquias e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Então, esses três aqui tem que ser criado, a autarquia criada por lei específica. Já as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Esses três aqui, nesse caso aqui, esses três, eles devem o quê? Eles devem, como ele coloca aqui, devem ser autorizados, tá? Autorizado. Muito bem. Então, última vez, no que se refere à administração indireta, macete mulher de fase, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. As autarquias devem ser criadas por lei específica. Já no que se refere às fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são autorizadas, tá? São coisas diferentes. Fechou. Bem, o parágrafo 2º diz que para fins de controle finalístico, as entidades de administração indireta ficam vinculadas às secretarias em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Preste atenção numa coisa interessante, tá? Entre a administração direta e a administração indireta não existe subordinação, tá? Então, quando o município cria uma autarquia, quando o município cria uma sociedade de economia mista, quando o município cria uma empresa pública, quando o município cria uma empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista e também qualquer uma dessas aqui, né, fundação pública, não existe subordinação entre a administração direta e a indireta. O que existe é controle finalístico. Foi falado aqui, o que existe é supervisão ministerial. O que existe é, como ele coloca aqui as palavras controle finalístico, vinculação. Então, olha só, olha a maldade do examinador, pegando os detalhes. De acordo com a lei orgânica do município de Macapá, para controle finalístico, as entidades de administração direta ficam subordinadas às secretarias. Não é subordinada. Não existe subordinação entre a administração direta e indireta. O que existe, marque a palavra aí, eles são vinculados. Marque aí ao controle finalístico. Coisas diferentes. Tá? Também chamado de supervisão ministerial. Também chamado de tutela administrativa. Mas vamos tirar esses outros sinônimos e vamos colocar o que está aqui. Falou em controle finalístico, ok? Falou em vinculação, ok. Então, mais uma vez, parágrafo 2º, para fins de, marque a palavra aí, controle finalístico, as entidades da administração indireta ficam não subordinadas, marque aí, ficam vinculadas às secretarias, em cuja área de competência estiver enquadrada a sua principal atividade. Tá bom? O parágrafo 3º diz que as agências distritais contarão com dotação orçamentária estabelecida no orçamento anual. Tá certo? Não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Chama aí no WhatsApp 919-8230-9873 e aí estaremos lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, em que estarei dando dicas de toda a legislação, tá? Aqui na minha cidade, sou professor também de cursos presenciais e eu ministro as legislações aqui em vários cursos. Num curso trabalho penal, no outro processo penal, sou aqui o Coringa, na verdade, né? Trabalho as legislações em todos os cursos aqui em Belém do Pará. Tá? Vamos lá, artigo 25 diz: a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência. Tranquilo isso aí, né? Quem já estudou ali a Constituição Federal, o artigo 37, o caput, a cabeça do artigo 37, traz essa ideia de que os poderes vão respeitar o LIMP, que são chamados de princípios expressos ou constitucionais, né? Ou princípios expressos ou constitucionais, né? Ou explícitos também, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então não seria diferente, a administração direta e a indireta aqui do município de Macapá obedecerá esses princípios também. E o parágrafo único do artigo 25 diz que cabe ao município promover a modernização da administração pública buscando assimilar as inovações tecnológicas com adequado recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanos necessários. Interessante esse parágrafo único, porque, inclusive até embasado no princípio da eficiência, o município de Macapá não pode ficar para trás em relação a quê? A modernização, tá?
Então, se for possível, lógico, o município de Macapá, como diz aqui, cabe ao município promover a modernização. No que, professor? Da administração pública. Para quê? Para justamente buscar assimilar as inovações tecnológicas. Se estão acontecendo as inovações tecnológicas, o município de Macapá não pode ficar para trás. Ela vai buscar justamente aí promover a modernização da administração pública, buscando assimilar as inovações tecnológicas com o adequado quê? Recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanos necessários. Tá certo? O artigo 26 diz que para a organização da administração pública direta e indireta é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Muito cuidado, hein? Muito cuidado que a banca ama de paixão de colocar é obrigatório, é facultativo. Ou quando fala é facultativo, coloca é obrigatório. Onde tem poderá, coloca deverá. Onde tem deverá, coloca poderá. É muito comum a banca trazer esse trocadilho, tá? Então, mais uma vez, o artigo 26 ele é claro que para a organização da administração pública direta e indireta é obrigatório o cumprimento das seguintes normas legais, lá do artigo 37, do artigo 39 da Constituição Federal e também do artigo 42 da Constituição do Estado, tá? 1. Nas entidades de administração indireta, fundações, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, indireta e fundacional, ficam obrigados a constituir os termos das comissões internas. Marque aí comissões internas, visando a prevenção de acidentes e, quando assim o exigirem suas atividades, o controle ambiental para assegurar a proteção da vida, do meio ambiente e as adequadas condições de trabalho de seus servidores. O que é isso? Olha só. Já sabemos que a administração municipal de Macapá ela é constituída da administração direta e da indireta. E aqui é uma ordem, não é uma faculdade, é uma ordem, tá? Tanto para a administração direta como para a administração indireta, tá? É uma ordem. Além de obedecer o que está preconizado no artigo 37, como foi colocado aqui, além de obedecer o que está preconizado no artigo 39 da Constituição Federal e também no artigo 42, é uma ordem para a administração direta e indireta ficar atentos no que se refere ao ambiente de trabalho. Por quê? Porque o trabalho é um dever do Estado. Quando você estuda lá no artigo 6º da Constituição Federal, que traz os direitos sociais, dever do Estado, prestação positiva do Estado, você observa que o trabalho é um dever do Estado. E como estamos falando de administração direta e indireta do município de Macapá, o que acontece? A administração direta e indireta tem que ter um controle interno em relação ao ambiente laboral, ao ambiente de trabalho, como ele coloca bem aqui, tá? Justamente comissões internas visando a prevenção de acidentes. É obrigatório dentro do ambiente laboral, dentro do ambiente de trabalho, tanto a administração direta como a administração indireta, existirem comissões internas de prevenção de acidente. Direito de segunda geração, obrigação do Estado. Dar trabalho e também as condições de trabalho. Fechou? E ele coloca mais alguma coisa aqui. E quando a exigir as atividades, vamos supor que é uma atividade que porventura venha ali a agredir o meio ambiente e tal, assim por diante. Aí ele coloca aqui já um direito, né, de terceira geração, direito difuso, mas também obrigação do Estado. Quando assim o exigir suas atividades, o controle ambiental para assegurar a proteção da vida e do meio ambiente e as adequadas condições de trabalho de seus servidores. Fechado? Tranquilos? Inciso. Eu pulei um, né? Então vamos lá. Eu li o 2, ok? Bora pro 1 então. Nas entidades de administração indireta, os órgãos de direção serão compostos por um colegiado com participação de no mínimo. Marque a palavra no mínimo. As palavras no mínimo, porque o examinador vai colocar no máximo, tá? Então, mais uma vez, nas entidades de administração direta, nos órgãos de direção serão compostos por um colegiado com participação de, no mínimo, um diretor eleito entre os servidores na forma da lei, tá? Então, quando for criado ali uma entidade indireta, tá? Vai existir um diretor, tá? Um diretor na direção que vai ser, né, eleito entre os servidores na forma da lei.
Tá? Já li o 2. O 3 diz, a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza, a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O que é isso? Aqui ele está falando basicamente como regra, para ser investido no cargo público do município de Macapá, tem que ser aprovado no concurso público, não esqueça desse termo, tá? De provas ou de provas e títulos. Professor, quem é que faz concurso de provas? Quem vai fazer o concurso para nível fundamental, nível médio? Quem vai fazer o concurso para nível superior vai fazer o concurso de provas e títulos. Fechou o raciocínio aí? Então não esqueça esse detalhe, tá? De provas ou de provas e títulos. Essa é a regra. Ressalvado aqueles que vão ocupar o cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Tá bom? Então, resumidamente, para ser servidor aqui do município de Macapá, de acordo com esse inciso, temos os servidores efetivos, que serão os senhores e as senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Quem crê, diga amém. Amém. E existe os servidores em comissão. Lógico, né, pessoal, que os servidores efetivos, eles são nomeados para cargo efetivo. Os servidores em comissão são nomeados para cargo em comissão. Servidor efetivo, acabamos de falar que ele é aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Servidor em comissão, aquele de livre nomeação, livre exoneração declarado em lei. Tá? O inciso 4 diz que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão destinados à atribuição de direção, chefia e assessoramento serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. O que ele está falando aqui? Bem, em outras palavras, que o cargo em comissão, ele está falando isso aqui, ó, o cargo em comissão, tá? Que é para encargos de DAC. Que é isso, professor, encargos de DAC? Ele falou aí, para encargos de direção, de assessoramento e de direção, de assessoramento e de chefia, tá? Deixa eu pontuar aqui, não esqueça de dar o like nessa aula, para a gente gravar mais. Compartilhe com as pessoas que você sabe para fazer o concurso de Macapá, tá? Eu tenho vontade de gravar o máximo possível dessa legislação para os senhores e para as senhoras. E tenho também vontade de ir em Macapá. Eu quero ir em Macapá fazer uma mega revisão para você. Se você tem um grupo de colegas, né? E aí, de repente, tem uma escola, um curso, um local, um auditório. A gente vai aí ministrar aula, a gente vê valores aí, né, que caibam no bolso de vocês, pagando as passagens de avião, né? De avião. A gente vai sim, eu vou. Se preciso for, leve minha equipe também. Tem vários colegas de outros professores, mas não vai só eu com a legislação, trabalhar toda a legislação com vocês. Com certeza a gente vai trazer um excelente material para vocês aí, tá? Olha só. Então, o que ele está falando aqui? Em outras palavras, o cargo em comissão, é interessante ele falar isso, ele pode ser ocupado tanto por servidor efetivo, mas também o cargo em comissão pode ser ocupado por servidor não efetivo. Você sabia que eu tenho poder de ler tua mente? Você está falando, pessoal, não estou entendendo. Vamos ler de novo? Lá no finalzinho, fala assim, ó. Cargo em comissão destinado a atribuições, né? O encargo, mesma coisa, atribuições, o encargo de direção, chefia e assessoramento, serão preenchidos por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, o que ele está falando aí? Que quando se tratar de cargo em comissão, apesar de ser ocupado por efetivo ou por não efetivo, mas terá um mínimo declarado em lei, terá um percentual mínimo declarado em lei, que será declarado em lei, que será de servidores efetivos,
servidores de carreira. Quando a gente fala servidor de carreira, quem é que são servidores de carreira? Os concursados, servidores efetivos. Tá certo? Então, última vez, que ele quis, estou destrinchando para vocês aqui, tá? Os cargos em comissão, que a gente sabe que é de livre nomeação, livre exoneração, para, como ele coloca aqui, bora colocar as palavras aqui, atribuições, é igualzinho como ele fala, tá? Mesma coisa aqui em cargos, mas só para você ter a noção do que realmente diz a legislação. Atribuições. Então, os cargos em comissão, que são para atribuições de direção, assessoramento e chefia, eles são ocupados por servidores efetivos, concursados e não efetivos. Sendo que esses efetivos, para ocupar, tem que ter o percentual mínimo declarado em lei. Como assim? Vamos supor que em determinado local existe cargo em comissão, 20 cargos em comissão, tá? 10. Eu não quero melhorar meu cálculo aqui, ser mais prático. 10. Então, vamos supor que lá na lei específica que esse cargo em comissão diz que pelo menos 20% tem que ser servidores de carreira, ou seja, pelo menos 20% tem que ser servidor concursado. Então, desses 10 cargos em comissão, 2 devem ser servidores concursados. Tá bom? Então tá, uma coisa é, como ele coloca aqui, a função de cargo e comissão, que é diferente, vou colocar aqui em cima das funções de confiança. As funções de confiança é outra coisa. Função de confiança é outra coisa. Como assim, professor? Ele fala aqui, as funções de confiança são exercidas no início, tá? Do inciso 4, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Tá certo? Então, aqui no que se refere a funções de confiança, exclusivamente por servidores efetivos. Olha só uma questão fácil do examinador querer enganar o candidato. De acordo com a lei orgânica do município de Macapá, tanto as funções de confiança como os cargos em comissão são ocupados exclusivamente por servidores efetivos. Errado. Errado. Again. Mais uma vez. No que se refere aos cargos em comissão, pode ser ocupado por efetivo, que inclusive vai ter o percentual mínimo declarado em lei, mas também pode ser ocupado por um servidor não efetivo. Tá? Já as funções de confiança, não. É exclusivamente para servidores concursados, servidores efetivos. Tá? O parágrafo 1º diz que em caso de emergência e necessidade real, mediante autorização legislativa, o prefeito municipal e o presidente da Câmara poderão contratar trabalhadores por tempo determinado em cargos especificados e em quantidade especificada nas condições e prazos previstos na lei ou resolução autorizativa. Olha só, bora por parte. Falamos como regra que para ser investido no cargo público no município de Macapá, cargo ou emprego público tem que ser aprovado no concurso público de provas de título de ressalvado. Os cargos em comissão, que nós falamos que é de livre nomeação, livre exoneração, e os cargos em comissão têm um percentual mínimo, né, para servidores de carreira, ou seja, servidores efetivos. Ponto. Só que aqui traz uma exceção, não é regra. É em caso de emergência e necessidade real, tá? Mediante, não esqueça desse detalhe, mediante autorização legislativa, vai precisar de autorização, né, ali da Câmara de Vereadores. O prefeito municipal e o presidente da Câmara, ele poderão contratar trabalhadores por tempo determinado, né, que ele contrata por tempo determinado, é autorizado até pela própria Constituição Federal, tá? Em casos especificados e quantidade especificada em condições e prazos previstos na lei ou na resolução autorizativa. Fechou? O parágrafo 2º diz que as despesas com pessoal ativo e inativo do município, nelas incluídas as decorrentes da aplicação deste artigo, não poderão exceder os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal. Então, existe um teto, né, para que possa ter ali as despesas aconteçam ali com o pessoal ativo e inativo do município. Tá? E esse teto não pode exceder os limites, né, de Lei Complementar Federal. E o parágrafo 3º diz que a lei referida no inciso 4 desse artigo vai respeitar o percentual mínimo de 20%. O que é esse inciso 4 que nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui do percentual mínimo, né? Então é importante até que a lei trouxe aqui, coloque aí, muito importante isso,
Percentual mínimo de 20%. Então, opa, foi justamente o exemplo que eu dei, tá? Percentual mínimo de 20%. Fechou? Olha que a banca pode querer mexer aí, hein? Então, a última vez para a gente reforçar aqui esse percentual mínimo de 20%. Bem, o servidor que ocupa o cargo em comissão, cargo de atribuição, de direção, assessoramento de chefia, ele pode ser concursado, efetivo ou não efetivo, diferente da função de confiança, que é exclusivamente ocupado por servidores efetivos. E neste contexto, né, aqui dos cargos em comissão, para servidores efetivos existe o percentual mínimo declarado em lei, que é de 20%. Marque aí, 20%. Então, mais uma vez reforçando, se são 20 cargos em comissão, em determinado local, para determinado assessoramento, 24 são, 20%, né? São para 4 são servidores de carreira, servidores efetivos. Perfeito? Estão gostando dessa aula? Dê um like. Compartilhe com as pessoas que você sabe fazer o concurso de Macapá. Faça um bom comentário, porque a direção vai ver vários likes, né, vários comentários, vários compartilhamentos. Grava mais. Eu vou entrar para gravar mais. A gente tem vários estúdios aqui que eu vou gravando em vários, né, para vários locais. E aí eu coloco a programação aqui. Não, eu quero entrar lá para Macapá, eu quero gravar para Macapá. Estão gostando, estão me curtindo mais, eu quero Macapá. E não esqueça também de me seguir no Instagram, _Valnei Oliveira. Adquira logo o material, porque você vai adquirir no preço promocional. É super simples para você adquirir aqui na plataforma do site. Você vai cadastrar um login, uma senha, vai pagar no cartão de crédito, boleto bancário ou no Pix. No cartão de crédito, no Pix é bem rápido. PagSeguro rapidamente avalia, já libera para você. Aí você com o login, com sua senha, você vai baixar as questões lá, as questões em PDF sem gabarito, com videoaula de correção comigo, dando dicas e macetes. Ainda tem duas situações interessantes, tá? Vai ter bônus de aula teórica. Sim, bônus de aula teórica também para vocês, tá? E também, olha só, a minha mentoria. Os 100, por isso que eu peço para você correr logo, porque os 100 primeiros alunos ganharão a minha mentoria. No que consiste a minha mentoria? Você poderá tirar quaisquer dúvidas de toda a legislação diretamente comigo. É comigo que você vai tirar. Você vai chamar no WhatsApp, eu tenho uma equipe, minha equipe vai repassar, olha, professor, hoje as demandas foram essas. Eu vou digitar para você, eu mesmo vou passar pequeno áudio, pequeno vídeo e vou tirar sua dúvida, seja ela qual for, tá? Nem que seja por osmose, você vai aprender e vou tirar suas dúvidas. E eu tenho ali um prazo no máximo 48 horas para tirar suas dúvidas, sendo que na véspera da prova eu estarei de plantão, porque aí não tem como, né? Você ter uma dúvida na véspera da prova e eu tirar de 48 horas depois. Aí não dá, que aí vai ser depois da prova. Mas na véspera da prova eu fico de plantão, tirando as suas dúvidas rapidamente. Chegou a dúvida, eu já passo. Então é muito importante você adquirir esse material, porque você vai ter essa mentoria. Às vezes você adquirir os materiais fica solto no espaço. Não, comigo não. Você vai ficar aí, adquirir e vai ganhar esta mega mentoria, tá bom? Vamos lá para o artigo 27. O Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo, no máximo após o encerramento de cada trimestre, relatório completo sobre os gastos publicitários da administração direta e indireta para fins de averiguação do cumprimento disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Olha só, muita atenção. Existe um princípio, nós falamos, né, do princípio ali da publicidade dos atos, e é importante aqui, né, esse artigo 27, por quê? Porque ele fala que o Poder Executivo enviará, não é facultativo, é obrigatório. E vai enviar para quem? Ao Poder Legislativo, leia-se a Câmara de Vereadores de Macapá. No máximo após o encerramento de cada trimestre. Então, olha só, no máximo, pode ser antes? Pode, mas em regra, né? No máximo após cada trimestre, o Poder Executivo vai enviar para o Legislativo um relatório completo sobre o quê? Sobre os gastos publicitários, tá? Os gastos publicitários que houveram aí justamente com a administração direta e indireta. Para quê? Para que o Poder Legislativo faça a averiguação. Para que possa fazer a averiguação, tá? O parágrafo 1º diz que as empresas estatais que sofrerem concorrência de mercado deverão restringir sua publicidade ao seu objetivo social.
tá? Sob pena de instauração imediata de procedimento administrativo apuratório, sem prejuízo de imediata suspensão da publicidade. Então, mais uma vez, no que se refere às empresas estatais, tá? Se existe uma empresa estatal, tá? Se ela sofrer concorrência de mercado, ela não vai se bater muito, não. Ela vai restringir a sua publicidade ao seu objetivo social. Simples assim. Vai restringir a sua publicidade, como fala aqui, né, a seu objetivo social, sob pena de instauração imediata de processo administrativo apuratório, sem prejuízo da imediata suspensão dessa publicidade. Tá? Em outras palavras, se há uma concorrência entre pessoas jurídicas de direito privado, pode haver aquela, é normal isso, pessoal, uma disputa comercial respeitosa entre uma empresa e outra, quem nunca viu, às vezes, né, de marca de refrigerante, né, ali, mas uma coisa bem sadia, bem saudável, né, de uma forma bem tranquila, fazendo a disputa entre elas, não há problema. Estamos falando de pessoa jurídica de direito privado. Agora aqui, no que se refere a uma empresa pública, se houver essa concorrência, a empresa pública não pode entrar nesse patamar de discussão de publicidade, não. Basta que faça a publicidade, né, voltada ao seu objetivo social. Simples assim, tá? Se for contrário a isso, vai ser apurado, né? Se for contrário a isso, vai ser instaurada imediata procedimento administrativo apuratório, né? Sem a prejuízo da imediata suspensão da publicidade. Muito cuidado, tá? O parágrafo 2º diz que todas as compras de serviços contratados pelo executivo na administração direta e indireta, olha só, não é qualquer, algumas. E aí eu dou uma dica para vocês aqui. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todas, em hipótese nenhuma, aqui está numa exceção. Então, veja bem, não estou falando 100%, estou falando 99% de chance. Quando você lê uma palavra como essa, todas, você já ficaria tecnicamente escabriado. Mas existe um 1%, e aqui faz parte do 1%. Então, o que eu te aconselho? Quando você estiver estudando a lei, você observar todos, em hipótese nenhuma, sem exceção, todas, né? O que você faz? Você marca, porque você vai ver que é 1% da lei. Aí você precisa basicamente analisar essas palavras. Então, aqui é verdade, tá? Todas, sem exceção. Todas as compras, todos os serviços contratados pelo executivo, seja na administração direta ou mesmo na administração indireta, serão objeto de publicação mensal. Cuidado, não é semestral, não é trimestral, não é anual. Marque aí. Todas as compras e serviços contratados pelo executivo na administração direta e indireta serão objeto de publicação mensal no Diário Oficial do Município, discriminando-se resumidamente o objeto, a quantidade e o preço. Fechou? Então, mais uma vez eu reforço, hein? Palavras que restringem demais, o que ampliou demais, 99% de chance de estar errado, mas como esse aqui está na lei, está de boa, é o 1%, tá bom? Então, o que a banca pode falar? Excepcionalmente, é possível existir uma compra em um serviço em que não seja necessário a publicação, né, no caso aí mensal. Errado. Essa publicação mensal deverá acontecer, tá? Deverá acontecer no Diário Oficial do Município e nesta publicação vai discriminar resumidamente o quê? O objeto, resumidamente a quantidade e resumidamente o preço desta compra ou mesmo desse serviço contratado, seja pela administração direta, seja pela administração indireta. Fechou? Muito bem, vamos lá. O artigo 28 ele fala que a criação, a transformação, a fusão, a incorporação, a privatização ou mesmo a extinção das sociedades de economia mista e das empresas públicas, no que couber também das autarquias e fundações, bem como a alienação das ações, né, no caso aí, das ações das empresas nas quais o município tem a participação, depende de prévia aprovação por maioria absoluta da Câmara Municipal. Marque isso aí que é muito forte para cair na sua prova. A banca vai querer dizer que é por aprovação de maioria simples. Aí eu vou inventar 2/3, 3/5 dos membros da Câmara Municipal. Não. Marque aí maioria absoluta. Professor, no que consiste a maioria absoluta? A metade mais 1 do total de vereadores. Isso é maioria absoluta. Fechou o raciocínio? Então, mais uma vez,
Ah, professor, vai acontecer a criação de uma autarquia, de uma fundação pública, ou de uma empresa pública, ou de uma sociedade de economia mista, uma transformação, uma fusão, uma cisão, uma incorporação, uma privatização ou uma extinção. Professor, necessariamente eu tenho que estudar o que é uma cisão, uma fusão, uma incorporação? Não, não vai cair. Tem tanta coisa para você estudar, tanta coisa para você estudar. Pode ter certeza, o examinador não vai cobrar, no caso, dependendo do seu cargo, claro, a não ser que seja para procurador, né, municipal. Mas nos demais cargos não vai pensar o que é cisão, o que é fusão, o que é fora do programa, foge do programa, né? O que você tem que saber é, vai acontecer uma fusão, uma cisão, uma incorporação, uma transformação, uma privatização, uma criação, né? Seja de uma sociedade de economia mista, seja de uma empresa pública, ou mesmo uma autarquia, ou mesmo, como ele coloca aqui, uma fundação, tá? O que ele fala aqui? Que, bem como a alteração das ações das empresas, no que o município tem a participação, vai depender aqui, que aqui está a cereja do bolo. Vai depender de aprovação de quem? Vai depender de aprovação da maioria absoluta da Câmara Municipal. Mais uma vez, a banca vai querer colocar maioria relativa, ou maioria simples, ou 2/3, ou 3/5, sei lá. Não, maioria absoluta. A metade mais um do número total de vereadores. Fechou? O parágrafo único diz que depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas nesse artigo, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então vamos lá. Vamos supor que vai ser criada uma subsidiária, tá? Ali de uma empresa pública e tal, ou de uma sociedade de economia mista, vai precisar de autorização legislativa. Autorização, tá? Não é de criação de lei, é uma autorização legislativa, tá? Assim como também a participação de qualquer delas em empresas privadas. Muito bem, vamos agora para o artigo 29. O artigo 29 ele traz a seguinte redação. A execução das ações do município poderá ser descentralizada para... Opa! Existem dois princípios, dois institutos utilizados na administração pública, que é a centralização e a descentralização. Tá? Centralização é quando, por exemplo, o município de Macapá resolve as situações diretamente pelas suas secretarias, por exemplo, pelas suas coordenadorias. Então, por exemplo, saúde. Macapá tem a Secretaria de Saúde, resolve através da centralização. Ali está tudo centralizado, Secretaria de Saúde, regra geral, né? Tá? Beleza. E a descentralização, isso aqui de forma bem genérica, tá? Descentralização, existe dois tipos, em regra, né? Em regra, descentralização por outorga são 4, mas aqui basicamente a por outorga que é o que mais interessa aqui pra gente. O que é a descentralização por outorga? É quando a administração direta cria, falamos agora, né? Quando a administração direta cria uma fundação pública, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa, isso aqui é uma descentralização. Falamos anteriormente que não há subordinação, há vinculação ao controle finalístico, aqui na descentralização. Tá? E aí que ele fala, a execução das ações do município poderá ser descentralizada para, outros entes públicos ou entidades aí vinculadas mediante convênio. Tá? 2, órgãos subordinados à própria administração municipal, distinguindo-se o nível de direção, de nível de execução. 3, entidades criadas mediante autorização legislativa e vinculação à administração pública municipal, que é o caso aqui, né? E 4, empresas privadas mediante concessão ou permissão. Tá? Então, basicamente aí, está falando dos tipos de descentralização. Por outorga, né? Por concessão, permissão, que é a outra forma de descentralização. Mas entenda aqui, e aqui é uma questão muito forte para cair, o examinador, quando olha assim um artigo com 4 incisos, é danado para falar, marque a alternativa incorreta. É danado, tá? Então, mais uma vez, quando se trata aí da execução das ações do município, poderá ser descentralizada sim, tá? Para quê? Para outros entes públicos ou mesmo entidades a eles vinculados, né? Mediante convênio, é possível. Também, 2, órgãos subordinados à própria administração municipal, distinguindo-se o nível de direção e o nível de execução. 3, entidades criadas mediante autorização legislativa e vinculadas à administração pública municipal. Tá? E 4, empresas privadas mediante concessão ou permissão. Tá? O parágrafo 1º diz que cabe aos órgãos de direção o estabelecimento dos princípios. Então, aos órgãos de direção, cabe a eles estabelecer os princípios, estabelecer os critérios e as normas que serão observadas pelos órgãos de entidades públicas ou privadas incumbidas de execução. E o parágrafo 2º diz que o município responsabilizará administrativamente os órgãos de direção pelo descumprimento dos princípios, critérios e normas gerais, referido no parágrafo 1º desse artigo,
comprovada a omissão dos deveres próprios da autotutela e da tutela administrativa. A autotutela é um princípio, né, implícito, que é o princípio baseado aí da administração rever os seus próprios atos. Se os atos forem ilegais, anula-se esses atos. Se os atos forem legais, pode revogar, no caso aí, né? E aqui, na questão da tutela administrativa, falamos ainda agora, é quando acontece aí a administração direta. Em relação à indireta, é a chamada tutela administrativa, é chamado controle finalístico, falamos anteriormente, né? É chamado também supervisão ministerial, tá? É essa a ideia aqui. Bem, adivinhe o que eu vou lhe falar. A direção está falando que nós temos que parar porque o tempo estourou. Tudo bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas eu lhe aguardo na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por aqui a gente vai trabalhar bastante as competências, vou logo lhe adiantar. Competências caem muito em concurso público, a gente vai trabalhar as competências do município, inclusive é o foco do próximo artigo. As competências, deixa eu ver se é o próximo artigo que vai tratar. Artigo 30, só conferir aqui. Muito importante, tá? Só que ele vai tratar, competência do município, cai bastante, artigo 30 a seguir. Competência da Câmara, competência do prefeito, né? O que é vedado para o município. Esses temas são recorrentes. Limitação de tributar, tá? São temas que a gente vai trabalhar aqui na lista de transmissão. Aproveite logo para adquirir materiais para o seu concurso. Aqui vai ser material completo para a Guarda Municipal, por exemplo, para agente de trânsito, tá? São 60 questões em que eu vou trabalhar toda a legislação do jeitinho que a banca cobra na sua prova. Questões em PDF sem gabarito, com vídeo de aula de correção comigo, dando dicas e macetes, e também alguns bônus de aulas teóricas comigo, trabalhando os principais temas, tá? Me siga no Instagram para receber mais dicas. Dê o like, compartilhe e faça um excelente comentário. Faça um excelente comentário. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor, futura servidora do município de Macapá. Um abraço e até os nossos próximos encontros.